Shalom, shalom, queridos. A paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Nós estamos discorrendo sobre o Evangelho de João, no capítulo 2. E o versículo 23 até o versículo 25, assim está escrito: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muito interessante, né, queridos? Esse texto. E esse texto mostra que Jesus estava na festa da Páscoa em Jerusalém, né? E como vocês sabem, a festa durava 8 dias, e Jesus está aqui como um bom judeu, como aquele que tipificava a própria festa da Páscoa, porque ele era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, e cada festa que acontecia em Jerusalém era um chamado profético de que de fato a verdadeira Páscoa se concretizaria quando Jesus, como Cordeiro de Deus, morresse na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que Jesus fez muitos sinais, fez muitos prodígios. E muitas pessoas, vendo os sinais, vendo os prodígios, creram no seu nome. Aí você pode perguntar assim: será que essas pessoas creram de fato em Jesus como Senhor? Creram de fato em Jesus para a vida eterna? Eu vou dizer não. Eu vou afirmar não. Porque no contexto, Jesus não se confiava a eles. Tá vendo? Jesus não estava depositando a sua confiança naquela fé que aquelas pessoas estavam depositando, estavam afirmando que tinham, porque eles estavam vendo os sinais. E a fé para a salvação, ela não é uma fé baseada nos milagres de Jesus. Porque Jesus não aceita uma fé superficial como suficiente para a salvação. Tem muitas pessoas que acreditam sim que Jesus cura, que Jesus faz milagre. Tem muitas pessoas que acreditam que Jesus é um homem bom, é um mestre por excelência. Tem muitas pessoas que acreditam que Jesus é luz, que Jesus é paz, mas que não confiam a sua vida a Jesus. Em que sentido? Não creem que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados e lhe dar vida eterna. Então, lembre-se que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos de Jesus, eles também acreditavam que Jesus era o Messias. Eles também creram nos sinais que Jesus fazia. Mas, quando Jesus discorria
sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, os apóstolos não foram capazes de crer na expressão real da palavra. A mente daqueles apóstolos não conseguia captar, perceber essa mensagem tão poderosa que era a mensagem da morte e da ressurreição de Jesus. É tanto que eles só vieram a crer nas Escrituras, a compreender as Escrituras, depois que Cristo ressuscitou e soprou sobre eles o Espírito, e eles se tornaram um Espírito vivificante, porque antes disso eles não foram capazes de crer. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que o povo estava achando dele, e cada um tinha uma versão de Jesus, é João Batista, é Jeremias, é Elias, é alguns dos profetas. Então Jesus quis saber que visão os discípulos estavam tendo da sua pessoa. E é quando Pedro ousadamente afirma: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus afirma, declara em cima da confissão de Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Então o que Jesus estava afirmando? Que aquela revelação que Pedro estava tendo, que liberou através de uma confissão, aquela revelação não veio dos seus pais, não veio dos mestres em Israel. Aquela revelação veio de Deus. Deus abriu os olhos espirituais do apóstolo Pedro. Deus abriu os ouvidos espirituais do apóstolo Pedro. E ele pôde perceber, e ele pôde ver que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus não autorizou os seus discípulos a dizerem a todo mundo esta verdade. Por quê? Porque esta verdade ela é experimental. É experimental. É necessário que os seus olhos espirituais sejam abertos. É necessário que essa revelação venha ao seu coração através do Espírito Santo. Essa revelação não é um assentimento mental. Essa revelação não vem pelo conhecimento religioso. Essa revelação não vem porque você lê a Bíblia diariamente ou deixa de ler. Essa revelação vem por uma ação única do Espírito Santo de Deus no nosso coração, em seu coração. Então, dizer que Jesus cura não é suficiente para ter vida eterna. Afirmar que Jesus é o Messias não é suficiente para ter vida eterna. É necessário que haja uma revelação dada pelo Espírito Santo do Senhor. Quando o eunuco, que foi batizado pelo diácono Filipe, o evangelista Filipe, ali no deserto, esse eunuco estava participando das festas em Israel. Ele era um prosélito, era alguém da Etiópia que tinha se convertido ao judaísmo e era praticante do judaísmo, era um homem que lia as escrituras e de fato ele estava lendo as escrituras de Isaías. E o Espírito Santo leva Filipe para aquele lugar onde estava o etíope de Candace, num carro, retornando à sua terra, com toda a sua comitiva.
E o Espírito Santo traz Filipe ao eunuco para que Filipe pudesse falar a respeito de Jesus, pudesse proclamar o evangelho para o eunuco de Candace. E Filipe perguntou para o eunuco: entendes o que leis? Ele estava lendo as escrituras de Isaías e ele disse: como eu posso entender se não há quem me explique? Então Filipe entra no carro, senta com aquele homem e ele começa a explicar as escrituras que aquele homem estava lendo, Isaías 53. E através de Isaías 53, Filipe traz a verdade do evangelho, a verdade do Cordeiro de Deus, a verdade da cruz, a verdade de Jesus. E aquele homem crê, recebe pela fé a pessoa bendita de Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador. E eles continuam naquele carro até que o eunuco vê um riacho, um rio, e pergunta: olha, tens água? Que me impedes de ser batizado? É quando Filipe declara o que muita gente não entende. Filipe declara que creias de todo o seu coração que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Significa que Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor ressurreto, vencedor de todas as batalhas. Aquele que venceu o pecado, que venceu o mundo, que venceu Satanás, que nos libertou para sempre e que nos deu vida eterna. Então, muitas pessoas creem em Jesus, mas como esse personagem dos evangelhos, que amou pecadores, que curou enfermos, que ressuscitou mortos, que é registrado na história, que é um mestre por excelência, mas ainda não teve a experiência que o eunuco de Candace teve, de crer em Jesus como único Senhor, como o Senhor, como Adonai, como absoluto, como aquele que tem poder para quebrar as cadeias do pecado, para nos arrancar das trevas, para trazer vida ao nosso espírito que estava morto, para abrir o céu para nós. Queridos, só Jesus Cristo é o Senhor. E como Senhor, Ele tem o poder de libertar você, de salvar você, de dar vida eterna a você, de escrever o seu nome no livro da vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, guarde no seu coração. É necessário crer na fé salvadora. Só a fé salvadora traz transformação real na sua vida. A fé salvadora muda você de dentro para fora. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Quem não tiver a sua vida regenerada pelo Espírito Santo, transformada pelo Espírito Santo, passar pela transformação
da água para o vinho, passar por uma transformação operada pelo céu, operada pela pessoa do Espírito Santo, no espírito do homem que está morto, e só o Espírito Santo pode gerar vida nesse espírito morto. Se não houver isso, então não há vida eterna, não há céu. É preciso que você creia que Jesus é o Senhor. É necessário você crer que Ele é o Filho de Deus, que o sacrifício dele na cruz do Calvário foi suficiente para perdoar os seus pecados e para lhe dar vida eterna. É Jesus quem afirma: não queres vir a mim para teres vida? Então só em Jesus temos vida. Só em Jesus temos perdão de pecado. Só em Jesus. Só nesta posição de estar dentro de Jesus é que podemos adorar a Deus, é que podemos agradar a Deus, é que podemos ser chamados santos e filhos de Deus. Então, que o Espírito do Senhor faça esta obra no seu coração, que Ele traga luz ao seu espírito, como trouxe luz ao espírito do eunuco de Candace, como trouxe luz ao espírito do Pedro, como trouxe luz ao meu espírito, Ele possa trazer luz ao seu coração. Que Deus lhe abençoe.